Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, mais uma vez, aqui com a nossa Dora Milaje residente, Stephanie Borges. E aí, Orlando? Como é que tá essa saúde? A saúde melhorou, porém estou exausto. Eu sou a própria capa do Batman. Olha, Orlando, eu vou te dizer que eu tô só o pó da rabiola, então hoje, assim, vamos tirar a força de hoje a gente não tem, entendeu? Porque depois de uma semana de folga, depois de abstinência, que resultou em vários áudios no Mocó, assim, tipo, a gente conversando lá no grupo, porque, enfim, não gravamos e tinha toda uma coisa, né, enfim. As pessoas querem continuar falando besteira fora do podcast, né? A gente tinha que voltar pra não deixar nossos ouvintes na mão. Mas é impressionante, né? A gente fica sem gravar, dá uma certa abstinência mesmo de falar, né? De se expressar, parece que fica uma coisa engasgada, pelo menos pra mim, né? Eu tenho essa compulsão de falar. Cara, assim, eu senti falta de gravar, vou te dar esse mérito de você considerar um elogio, mas eu não sinto necessidade de falar não, tô de boa, é só porque a conversa aqui me diverte. A conversa também me diverte bastante, sinto falta de gravar com você, mas também sinto falta de falar no geral. Mas isso também deve servir para os nossos ouvintes, né, ficarem, não orgulhosos, apreciarem o nosso esforço, pois estamos aqui praticamente destruídos, ainda bem que o áudio não tem rosto, pois não estamos na nossa melhor forma. Já estivemos mais bonitos nesse podcast, infelizmente. Já, cara, se alguém me ver assim na rua, ou a pessoa vai achar que eu sou tipo o Alexandre da Viagem, saca? Acho que se eu visse você no meio da rua, eu ia te perguntar se você tá bem, se você precisa, sei lá, de um copo d'água, alguma coisa. E ser internado numa instituição psiquiátrica, alguma coisa do tipo. Não, se eu achasse isso de você, eu ia passar longe. Eu não ia ficar dando muita corda, não. Sabe o que seria legal, cara? Tipo, eu aparecer... Sabe aquele photobomb, sabe, que as pessoas fazem? As pessoas vão tirar foto e eu aparecer atrás da foto da pessoa assim, tipo, olhando pra ela, Nossa. Do jeito que eu tô. Alexandre total. Alexandre atrás do Maurício Matar, saca? Tipo, quem é essa assombração, né? Exatamente. Mas não estamos aqui para falar dos nossos... da nossa existência precarizada nesse momento. Estamos aqui para falar de coisas divertidas, como o que, Stephanie? Notícias bizarras, Orlando Calheiros. Aqueles fediverse que você ama tanto. Porém, nesse momento, chegamos a um estado de surrealismo ontológico, vamos chamar assim, ou seja, a realidade chata está surreal. Então, assim, a gente vai falar de coisas que são dados estatísticos sobre a solidão dos jovens, né? O Uber Comfort e um homem que roubou uma coroa, né? Um artefato de sua nação e escondeu durante 25 anos para depois restituí-la. Ou seja, assim, a realidade está dando de braçada na ficção, né? Tá certo. Mas antes... Recadinhos da paróquia. Salve, meu poviléu! Caraca. Vocês devem estar estranhando a diferença de tom que foi adotado ao longo do programa e o tom dos recadinhos da paróquia, pois, como vocês já devem ter percebido, tanto eu quanto a nossa Dora Milaje residente estávamos na capa do Batman quando gravamos esse episódio. Mas, infelizmente, ou felizmente, era o único momento que tínhamos livre para fazê-lo. Pois, infelizmente, não vivemos apenas de podcast e temos uma vida para manter, né? Então a vida nos consumiu e tivemos que gravar o podcast, sabe, naquela última barrinha do celular? Então, foi assim, no módulo de conservação de energia. Mas... enfim, se vocês querem nos libertar da vida, se vocês querem que a gente possa se dedicar integralmente à gravação de podcast, então peço a vocês que considerem contribuir, né, que se tornem padrinhos ou madrinhas do nosso programa. É só ir lá em www.padrim.com.br/benzina, não precisa se preocupar que o link vai estar na descrição do episódio. Vai lá e vê se tem uma faixa de apoio que caiba no seu bolso, né? E para quem está na dúvida, e para quem já nos apoia, é bom lembrar que além de contribuir
para a feitura de um programa independente, né, para a produção de conteúdo independente para a internet, vocês também recebem alguns mimos, né? Vocês podem participar lá do Mocó. Nessa semana, inclusive nessa semana que não teve benzina, tanto eu quanto a Stephanie participamos ativamente do Mocó e os presentes puderam acompanhar o desenvolvimento de nossas pautas. Se der mole, a gente deixa mais áudios lá do que até durante o programa. Mas além de tudo isso, você ainda recebe bimestralmente, um zine independente. O zine está com um pouco de atraso, eu sei, em grande parte por conta da agenda do Daniel e do Carlos, que estão comprometidos com a agenda, né? Estão com a sua agenda comprometida com o lançamento de seus próprios gibis. O Daniel com o lançamento do Tachyon e o Carlos com o Viking. Inclusive, recomendo que vocês procurem esses artistas tanto no Instagram quanto no Twitter e vejam como vocês podem adquirir esse trabalho, porque ele está sensacional. Enfim, mas isso não quer dizer que vamos ficar sem benzine. O Fel Agostinho está ilustrando um conto do Cauã Vasconcelos, né, que já saiu, inclusive um conto dele já saiu numa das edições passadas do Benzine, mas agora a edição vai ser totalmente dedicada ao conto do Cauã, com ilustrações do Fel e com um texto auxiliar do Fel falando sobre o processo criativo, né, de desenhar, né, de dar um rosto, de dar uma imagem ao conto do Cauã. Então, recomendo que, se vocês quiserem receber, procurem nos apoiar. E dando seguimento à nossa tradição de ler trechos, né? Até o momento lemos principalmente a Stephanie, poesia. Contudo, eu que não gosto do talento da nossa Dora Milaje residente para ler poesia, para produzi-la sobretudo, vou me dedicar àquilo que sei melhor, que é ler trechos chatos de obras filosóficas. No episódio de hoje vamos ler um trecho do Ano Zero e Rusticidade do Deleuze e Guattari, que saiu no 3º volume do Mil Platôs. Inclusive é um trecho que vamos citar ao longo do episódio, que estrutura boa parte da minha linha de raciocínio ao longo deste. O trecho é o seguinte: compreende-se que, em seu novo papel de detector de desvianças, a máquina de rostidade não se contenta com casos individuais, mas procede de modo tão geral quanto o seu primeiro papel de ordenação de normalidades. Se o rosto é o Cristo, quer dizer, o homem branco médio qualquer, as primeiras desvianças, os primeiros desvios padrão são raciais. O homem amarelo, o homem negro, homens de 2ª ou 3ª categoria. Eles também serão inscritos no muro, distribuídos pelo buraco. Devem ser cristianizados, isto é, rostificados. O racismo europeu, como pretensão do homem branco, nunca procedeu por exclusão nem atribuição de alguém designado como outro. Seria antes, nas sociedades primitivas, que se aprenderia o estrangeiro como um outro. O racismo procede por determinação das variações de desvianças, em função do rosto do homem branco que pretende integrar em ondas cada vez mais excêntricas e retardadas os traços que não são conformes. Ora para tolerá-los em determinado lugar e em determinadas condições, em um certo gueto, ora para apagá-los no muro que jamais suporta a alteridade. É um judeu, é um árabe, é um negro, é um louco, etc. Do ponto de vista do racismo, não existe exterior, não existem as pessoas de fora. Só existem pessoas que deveriam ser como nós e cujo crime é não o serem. A cisão não passa mais entre um dentro e um fora, mas no interior das cadeias significantes simultâneas e das escolhas subjetivas sucessivas. O racismo jamais detecta as partículas do outro. Ele propaga as ondas do mesmo até a extinção daquilo que não se deixa identificar, ou que só se deixa identificar a partir de tal ou qual desvio. Sua crueldade só se iguala à sua incompetência ou à sua ingenuidade. Então é isso, meu populacho, vamos ao episódio. Então, vamos começar aqui com essa notícia que, assim, você já se prepara, porque eu já vou sair dessa notícia trabalhando na fúria, que é: Uber Comfort é anunciado no Brasil com corridas sem conversas. Mais caro do que o Uber X, Uber Comfort permite colocar a temperatura do ar-condicionado ao seu gosto.
A Uber anunciou nesta segunda-feira, dia 7, que o Uber Comfort, uma modalidade de corridas sem conversas, será lançado no Brasil. Mais caro que o Uber X, a nova categoria permite pedir ao motorista ficar em silêncio e colocar a temperatura do ar-condicionado a seu gosto. O Uber Comfort foi lançado em agosto nos Estados Unidos e Canadá por preços entre 20% e 40% mais altos que o do Uber X. A nova modalidade habilita uma tela de preferências de viagem. Antes de entrar no carro, você pode informar sua temperatura de preferência e escolher se está disposto a conversar com o motorista ou se prefere uma corrida silenciosa. Os carros do Uber Comfort são mais novos e oferecem mais espaço para as pernas, além de serem dirigidos por motoristas com notas maiores. De acordo com o jornal, que eu não vou falar o nome aqui da grande imprensa, porque a gente não é patrocinado, ele substituirá o atual Uber Select, que oferece veículos mais confortáveis por um preço inferior ao cobrado pelo serviço de luxo Uber Black, que também ganhará novas preferências de conforto. Você quer falar de existência precarizada? Pois é, né? Como tudo nesse podcast, nenhum termo ele é dito por nada, né? Ele sempre tem um motivo, A gente não dá ponto sem nó aqui nesse podcast. Exatamente. Você quer começar o seu rant ou eu falo alguma coisa antes pra dar uma amenizada e depois tu pega aí e destrói? Porque eu sei que tu tá vindo aí armada. Eu vou deixar você começar, enquanto isso eu vou juntando a fúria aqui, vai. Ouvinte, se prepare porque a mulher tá armada, eu tô falando sério. Mas, cara, então, eu acho que isso tem uma coisa que a gente vem trabalhando ao longo dos programas, né? Que é essa obsessão neurótica da modernidade, da civilização euro-americana, enfim, pelo controle. Né? Enfim, essa obsessão que é você controlar todos os aspectos ao seu redor, como se fosse possível você viver uma espécie de céu cristão em vida, né? Tipo, pelo menos essa promessa pueril de um céu cristão, não tô discutindo aqui teologia, se é ou não é assim na Bíblia ou coisa do tipo, mas tô falando no uso comum corrente. É como se você vivesse numa espécie de mundo, totalmente controlado, totalmente voltado para o seu prazer, né? E isso, é sempre bom lembrar, é um desdobramento daquilo do nosso grande vilão, que é a metafísica liberal. Porque esse que é o sonho da metafísica liberal, o grande sonho da metafísica liberal, é o ser que é capaz de converter todo o resto em objetos, né, de sua posse, crescer enquanto um proprietário. Então o sujeito, ele existe tão somente para converter o mundo e outras pessoas, porque é bom lembrar que havia um elogio à escravidão em Locke, não vamos esquecer disso, né? Então assim, o sujeito ele existe para transformar a existência, os seres, a natureza, enfim, em uma propriedade de si mesmo, e assim crescer enquanto sujeito. E interessante desse caso é que esse Uber, chama? Comfort, ele é uma espécie de simulacro dessa experiência, né? Ele é um simulacro, é um momento onde o sujeito ele se coloca num papel de hiperproprietário, ao ponto de que ele controla até as condições climáticas. E ele, né? E aí vamos colocar, ele vai sujeitar esse outro, né? Aquele que está ali prestando um serviço, à função de um mero autômato, né? Impedindo que ele possa expressar qualquer subjetividade. Agora é a tua vez aí, que tu vem armada. Então, ainda bem que você já mencionou a escravidão aqui, querendo dizer que só eu que vou chegar, né? Vou falar assim, a Stephanie já vem jogando a cartinha da escravidão. Porque, assim, um dos aspectos mais terríveis da escravidão era justamente esse processo de desumanização em que as pessoas não tinham, os escravizados não tinham o direito de se manifestar, né? Eles não podiam falar sem autorização, eles não podiam olhar nos olhos dos brancos sem autorização, e isso era passível de punição física. Quando eu vi essa notícia, eu me lembrei do Achille Mbembe, né, que fala sobre o devir negro do mundo. O devir negro do mundo é justamente o funcionário precarizado que está sendo despojado da sua subjetividade, assim como as pessoas escravizadas foram, né, os negros capturados, sequestrados na África. Então, assim, pensar que as pessoas estão naturalizando esse tipo de ataque
a existência do outro. É claro que assim, eu sou uma mulher, toda vez que eu pego um Uber, eu tô de pé atrás. Não existe isso de entrar num Uber sozinha e achar que eu tô segura, de achar que eu tô de boa. Eu sempre tenho medo do cara me assediar, tenho medo do cara mandar mal, se perder em algum lugar, fazer besteira. Tenho medo de ser uma pessoa que, sei lá, vai ser agressiva, vai ser racista comigo. Porque tudo isso pode acontecer. Isso é da experiência. É aquilo que você tá falando sobre essa questão do controle, sabe? Agora, chegar a um extremo de pagar mais caro pra evitar uma interação, isso não vai me deixar menos segura. Tipo, nada me impede que o Uber que não fala comigo não vai, sei lá, meter o carro numa bocada onde eu possa ser assaltada, sabe? Ou que ele não possa tentar me assediar, enfim. Então, sei lá, cria-se essas medidas, uma pseudo-segurança do tipo, você não vai ser incomodado. Não vai? E assim, você não vai ser incomodado à custa da desumanização de outra pessoa? É isso? Esse ponto é perfeito, sabe? Porque tem uma coisa... essa discussão teve muita gente à esquerda, ou progressista. Nesse caso eu gosto de usar a palavra progressista porque todos sabem, já falei isso várias vezes, todas as minhas reservas com a ideia de um progressismo, de um progresso, né? Tipo, o quanto de racismo e epistemicídio tem envolvido nessa ideia iluminista, né? Nesse ranço iluminista que a gente traz com a gente. Mas tem uma coisa que muita gente à esquerda comemorou, falando, quantidade de motorista bolsominion, e sei lá o que, eu não vou ter que escutar besteira, não vou ter que escutar, ou gente falando sobre assédio, falando sobre casos de racismo. E aí tem uma coisa, você tocou nesse ponto perfeito, assim, ao custo, a minha sensação de segurança tem o custo da desumanização do outro, né? E é interessante, que tem uma coisa que o Deleuze e o Guattari vão escrever no Micropolítica e Segmentaridade, que é um dos platôs do Mil Platôs, né? Tá no 3º volume. Onde eles vão falar que justamente um dos sentimentos, um dos afetos que são mobilizados pelo fascismo, né, para se atualizar, né, que um dos afetos que mais secretam fascismos, que mais se desdobram em microfascismos, é o medo. Né? É pelo medo que se captura as pessoas. É pelo medo que se captura a libido das pessoas e faz com que ela se converta numa máquina fascista. Então, assim, sentir medo, sobretudo você sendo uma mulher negra, sabe? Sentir medo é natural desse processo, né? É natural dessa situação, desse contexto. Agora, o que você faz com isso, né? Assim, a velocidade como você tem que lutar para que isso não se converta numa máquina fascista, né? E é sempre bom lembrar de que existe todo esse, como é que é, esse punitivismo populista, né? Tipo, ele se apoia no medo, né? É o tempo inteiro essa propaganda de colocando as pessoas, a sociedade na condição de vítima dos criminosos, né? E fazendo emergir na sociedade um medo dessas pessoas para que rapidamente isso possa ser convertido numa máquina, né? Numa governança de uma gestão fascista, né? Cara, e eu acho assim, é uma vingança muito mesquinha a pessoa pensar assim, posso pagar pra essa outra pessoa calar a boca e eu não ter que ouvir uma opinião divergente, enfim. Às vezes eu tô dentro do Uber, eu tô dentro do táxi e escuto algum absurdo, e eu viro simplesmente pra aquela pessoa e falo não, ou mudo de assunto, sabe? Qual o problema das pessoas que elas não querem ter que lidar com incômodo de ordem nenhuma? Que mundo asséptico, limpinho é esse que elas estão querendo, sabe? Em que você não tem nenhuma perturbação. Eu outro dia passei por um episódio bizarro. Eu peguei o Uber no Instituto Moreira Salles com umas amigas, indo pro Baixo Gávea jantar. Que uma chique. das poucas situações em que eu me dou o trabalho de ir até a Gávea, né? Mas enfim... Cara, eu entrei no Uber, as minhas amigas entraram no banco de trás com a minha irmã, eu sentei no banco da frente, ele virou pra mim e falou, você não vai subir a Rocinha não, né? A merda. Assim, cara, eu estava saindo do Instituto Moreira Salles. Eu duvido que ele diria isso, tipo, pra uma mulher branca, sabe? E eu olhei pra ele e falei, amigo, você não sabe qual é o caminho do Baixo Gávea? Tipo, você vai subir aqui, você vai descer, enfim, segue o caminho de GPS. E aí ele ficou extremamente sem graça. E eu fiquei tão desconfortável que depois eu não tive nem
velocidade de denunciar esse cara por racismo. Mas é aquilo, assim... Esse sujeito não falar não vai me proteger de sofrer racismo em outras experiências, em outros momentos da minha vida, sabe? Então essa questão de lidar com medo é simplesmente assim... Quanto mais medo eu tenho, mais eu vou me cercear e menos eu vou fazer as coisas. É a lógica do condomínio, né? É a lógica do condomínio, assim. Não é à toa que, por exemplo, nós que somos cariocas sabemos bem como é que é essa vida de condomínios, né? Tipo, aqui, uma praga que se instaurou na década de 90 e que só piorou, né? Tipo, essa ideia de que você vai, por medo, você vai produzindo esse cerceamento da sua própria existência, né? Tem a música do Rapa que fala exatamente sobre isso, né? Tipo, quem é que tá do lado de lá da grade? Esse que é o ponto, né? Então, assim, E é interessante como é que essa metáfora do condomínio, pelo menos para a maneira como eu vejo, ela se reproduz em diversos níveis, né? Então, assim, eu antigamente achava que isso era uma replicação da internet, mas não, eu lembro que isso começou antes, né? A internet, na verdade, é o espaço onde as pessoas conseguem produzir condomínios de sujeitos idênticos a elas, né? Tipo, de maneira mais simples, porque é fácil você operar isso na internet, né? Você montou uma comunidade de sujeitos que gostam de, sei lá, do segundo disco do Johnny Cash. Só gostam desse disco, sabe? Você vai conseguir montar uma comunidade de pessoas assim, entendeu? Ou pessoas que só gostam do MM verde, sabe? Tipo, você vai conseguir produzir esses espaços puros. O problema é que a vida, né, que o mundo, ele é impossível de ser reproduzido a não ser em experiências como essa ou em experiências de aniquilação. Porque assim, quando a gente vai ver qual é o princípio da máquina genocida, é esse, né? E aí, só pra voltar uma coisa que... O Deleuze e Guattari, que hoje eu vou ficar falando desses aí porque eu tô cansado, então eu tô pouco inventivo. Mas num outro platô, né, dos 1000 platôs, né, o Ano Zero, Rochidade, onde ele vai falar sobre racismo, ele fala uma frase que eu já repeti nesse podcast, que da perspectiva do racismo não existe o outro. Existe apenas aqueles que deveriam ser como nós e não são. Tipo, o racismo não comporta diferença. Ele não para ele a diferença é sempre algo sombrio, algo que ameaça, saca? É algo incômodo. Então, assim, essa máquina racista de aniquilação, de certa forma, ela emerge, ela se desdobra nessas utopias de pureza, né? Onde o sujeito vai conseguir conviver apenas entre os seus. E é por isso que me espanta, tanto me espanta ver gente progressista, né? Uso o termo com todas as ironias, tipo, comemorando esse tipo de situação. Porque, assim, por que é legal ele comemorar esse tipo de situação? Justamente uma situação onde ele vai poder afirmar isso. Com um exercício de financeiro, né? Ele vai exercer um poder capitalista sobre o outro, né? E, tipo assim, o que isso é diferente daquele pessoal que, sei lá, de segregação de todas as outras sortes, sabe? Segregação classista. Não, pobres não são bem-vindos aqui. Qual é a diferença disso, sabe? Tipo... Porque, de fato, as outras pessoas também estão agindo da mesma forma, seguindo os mesmos princípios. Se sentindo ameaçadas, sabe? Se sentindo desconfortáveis com coisas que outras pessoas falam. Entendeu? Bom, você falou da lógica do condomínio. E eu lembrei da parábola do semeador do Octavia Butler. Que é uma distopia que começa justamente com pessoas que vivem em condomínios fechados que criam todo um sistema de defesa, né, para impedir que os drogados e as pessoas que perderam suas casas entrem nos seus condomínios. Então, assim, você tem um mundo numa distopia, num estado, se o capitalismo já ruiu de uma maneira que é todo mundo extremamente pobre, mas quem tinha ainda alguma coisa e consegue morar nesses bairros fechados, começam a criar esquemas do tipo crianças de 13 anos aprendendo a atirar para patrulhar e proteger o portão do condomínio. Você vê a escalada de violência que a Butler vai imaginando nesse processo. E aí você tem a protagonista, que é a Lauren, que ela fala, gente, isso não vai funcionar. Uma hora, alguma coisa vai acontecer, a gente não vai conseguir defender o condomínio. Ou a gente muda a nossa lógica de vida, ou a gente faz alguma coisa pelas pessoas que vivem lá fora. Só que tá todo mundo tão dominado por essa lógica da escassez, de que não tem pra todo mundo, de que se a gente fizer alguma coisa de bom pelas pessoas que estão lá fora, a gente vai ficar sem nada aqui, que as pessoas não conseguem imaginar uma solução
que não seja apenas defender o condomínio com unhas e dentes. Até um dia em que acontece um ataque coordenado e tacam fogo no condomínio. E aí não tem mais nada para defender. Mas, para concluir meu ranting aqui, esse lance que você tá falando do Deleuze sobre o racismo não comportar o rosto do outro, eu ando muito animada com a Grada Quilomba, né? E ela fala muito sobre como a branquitude projeta tudo que ela não quer ser no outro. Então, os corpos negros, e aí a gente pode fazer esse desdobramento para os pobres, no caso, acabam virando esse repositório de fantasias assustadoras ou sensuais ou perigosas, que criam esse incômodo em que a pessoa branca que pensa eu não sou isso, né, não quer lidar com essa diferença, não quer lidar com essa projeção do que ela entende como algo negativo. Então, assim, a gente precisa pensar muito sobre todas essas coisas que a gente quer cercear, o quanto elas também não são aspectos nossos com os quais a gente não quer lidar. Né? Isso é fundamental, até porque eu vou retomar uma coisa que você falou sobre o condomínio, né? Porque isso é uma coisa que, tipo, um dos meus problemas fundamentais, até por uma questão muito pessoal, uma tragédia pessoal, eu sempre penso, eu tenho que pensar nos inimigos, né? Nos que estão do outro lado. Porque eu acho que é fundamental compreendê-los de alguma forma e mudar a lógica do enfrentamento, né? Tipo, porque parece que a única forma que a gente consegue compreender essa divisão do mundo, né? Essa alteridade, é por meio da conversão. Ou você converte ou você aniquila, né? Que de certa maneira também só se trata de aniquilação, né? Só se trata da aniquilação do outro. A conversão é a aniquilação do outro, pronto, né? Tipo, você não... Então, assim... A partir do momento que o outro passa a ser igual a você, né? Enfim... E isso pra mim é fundamental, porque é uma coisa que eu vejo o tempo inteiro nas redes sociais, sabe? Tipo, porque só se trata ou de conversão ou de aniquilação. E de pessoas que deveriam estar pensando e imaginando outras formas de se relacionar com o inimigo, de se relacionar com o diferente, de se relacionar com a alteridade. Sabe? Tipo gravar um podcast? Pode ser. Pode ser. Só querendo avisar pra você que o outro aqui é você, tá? Não, mas sim, mas a questão... Eu tava falando de casos mais extremos. Assim... Ah, tá, desculpa. Porque mas eu também acho que sim. Eu acho que sim, porque assim, se trata de uma mulher negra gravando um podcast com um homem branco. Sabe? Tipo assim, a gente tá tentando produzir uma outra forma de relação aqui, né? Uma forma de relação que não é da conversão, né? É a lógica do encontro, né? Tipo, há uma outra tentativa, uma tentativa de se produzir um outro tipo de aliança que não passa pela conversão e nem pela eliminação, né? Tipo, a eliminação física, ideológica do outro. O que hoje em dia, em muitos lugares, é até impossível você conversar sobre isso, né? Tipo, esse tipo de assunto é até interditado. Por exemplo, eu tava falando do caso dos incels, sabe? Tipo, cara... porque são pessoas odiosas, porque... Sim, mas é necessário compreender a lógica que produz essas pessoas, até para impedi-las de acontecer, porque eu não sei que mundo as pessoas estão vivendo, mas nós estamos perdendo essa situação. Tem cada vez mais gente do outro lado do muro, e cada vez menos gente do nosso lado do muro. Então, assim, cara, a fantasia de que esse muro vai suportar porrada, eu acho que é a fantasia das piores, né, cara? Cara, assim, essa questão dos incels, eu acho que depois a gente precisa conversar, pegar um episódio só pra isso. Mas uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: se a gente não consegue entender isso como um sintoma social, cara, nós estamos perdidos, sabe? Porque não é uma questão de pensar num sujeito que acaba se tornando um atirador, mas é pensar assim, o que a gente tem em termos de ideia e de construção na nossa sociedade que faz com que essas pessoas mobilizem tanto ódio. Sabe? O que eles acham que eles merecem, que lhes foi negado, pra eles se sentirem confortáveis com essa lógica que é a desumanização completa dos outros. Mas, enfim, eu acho que isso aí a gente precisa bater uma bola com mais calma e, enfim, vamos continuar reclamando do Uber Comfort.
Então, minha querida Dora Milaje, a gente falou dos incels, né? Mas é impressionante porque os incels, no fundo, eles são um sintoma de um fenômeno muito mais amplo, né? Que é o isolamento social das pessoas nesse mundo pós-contemporâneo em que vivemos. A notícia que eu vou ler, que saiu na Vice americana, tem a seguinte chamada: 25% dos millennials não tem um único amigo. Uma nova pesquisa sugere que os millennials são a geração mais solitária. E, assim, eu sempre não gosto muito da palavra millennials, porque millennials é, obviamente, uma invenção citadina branca, né? Assim, porque é difícil você falar millennials, sei lá, falando da pessoal que mora no interior do Pará. Esse tipo de categoria não se aplica, né? Mas, enfim, a gente tá falando de citadinos brancos, né? Assim, que às vezes tem não brancos entre eles, mas, enfim, é um fenômeno branco. Enfim. E a notícia diz assim, naquele tom brega que é característico da Vice, a solidão é um assassino silencioso. Uma pesquisa publicada no último ano descobriu que ele é um vetor sério, que deve ser levado a sério, né, de detrimento da condição física e psicológica. Que os corpos que ele machuca mais os corpos tanto quanto fumar um pacote de cigarros por dia, um maço de cigarros por dia, né? Tava traduzindo pacote, fica feio. E uma coisa que chama atenção, né, que a despeito do fato de as pessoas estarem conectadas, um estudo que falou com 1.200 adultos, 30% deles já teve algum tipo de problema psicológico por conta da experiência da solidão. E assim, eu não vou ficar lendo porque a notícia da Vice é grande, é em inglês e é brega e mal escrita. Desculpa, gente, eu não consigo gostar do texto da Vice. Inclusive por questões até ideológicas. Mas uma característica dos millennials é que os millennials têm ao seu dispor uma existência apartada da realidade, né? As redes sociais, a internet, a grande invenção, né, que na verdade já existia, assim, você vai ver casos clássicos de pessoas que viviam, sei lá, em meio aos livros, sabe? Tipo, sem ter zero contato com outras pessoas, ou tendo muito pouco contato com outras pessoas, enfim. Mas acho que a internet, o mundo digital, proporcionou isso se alastrou se tornou uma possibilidade real para muita gente, né? E é impressionante que nesse mundo onde a possibilidade de conexão, a velocidade da conexão, rapidamente se transforma num caso de isolamento social, né? Justamente por quê? Porque essa relação, essa mediação, ela me parece ser estruturada a partir desse ponto de vista régio/estatal, de que o outro, a diferença, é algo que tem que ser conquistada no sentido colonizador. Ela tem que ser convertida, né? Ela tem que ser destruída, levada ao zero, ou ela tem que ser aniquilada. Então, assim, você tem desde o começo, né, os canais que vão sorteando as pessoas pelos temas, né? Tipo, eu sei que muita gente, quando eu falei isso, muita gente lembrou imediatamente do bate-papo sobre sexo da UOL. Mas assim, não estamos falando só sobre ele, né? Mas, por exemplo, você entrava em canais como Metaleiros, né, Tolkien. Então, assim, as pessoas se agrupavam única e exclusivamente pelas coisas que elas gostavam de fazer, né? E aí, posteriormente, isso foi se desdobrando ao ponto de que você tem comunidades onde as pessoas compartilham uma doença, né? Compartilham a experiência de uma doença. O que não necessariamente é algo muito positivo, como já vi algumas pesquisas mostrando como tem umas questões complicadas, sobretudo em casos de doenças psicológicas, né? E aí é interessante, né, que nesse cenário você produz justamente uma geração, né, que é a mais solitária da história. Uma geração citadina, vamos fazer todas essas conversões, porque depois a gente vai dar um quebra nesse fluxo de isolamento da branquitude. Mas é impressionante, né? Exatamente isso. Como essa estrutura vai se desdobrando e vai se radicalizando, né? Talvez a próxima geração seja ainda mais isolada, né? Então, eu vou começar já falando que eu também detesto o termo millennial, especialmente porque, enfim, isso é um recorte de marketing que as pessoas compraram e usam como, assim, um rótulo definidor, né? Ah, somos millennials, enfim, tipo... Gente, isso foi um negócio feito pra analisar comportamentos de consumo, sabe? Prestem bastante atenção no que vocês usam pra se definir.
E outra porque, infelizmente, a gente se enquadra em parte desse recorte etário. Eu não. Mas... Eu nasci em Orlando. Eu nasci em Orlando, cara. Eu já nasci com 60 anos. Não, Chuchu. A minha primeira frase foi... Eu sei que esse corpo tá gasto, Orlando, mas assim, você não vai convencer que você não nasceu nos anos 80, porque a tua referência do chat do UOL já entregou a tua idade. Mas a minha primeira frase foi... Vai pegar na vista dele, saca? Tipo... Aliás. Mas, voltando aqui ao meu preâmbulo... O menino vai pegar na vista do menino. Seguinte. Aliás. A pessoa tá cansada e ainda fica insistindo na piada ruim. Mas exatamente por isso. Chega. Mas assim, a gente faz parte de uma geração que, sei lá, pela nossa experiência citadina suburbana, a gente só foi ter internet o quê? Final da adolescência e início da vida adulta. Exatamente. Então a gente tem toda uma construção de subjetividade que não passa pela internet. Você, a gente até pegou, sei lá, uma fase de socialização, ou de, sei lá, descobrir amigos com interesses esquisitos em comum, do tipo jogadores de RPG, galera que gosta de livro na internet, entendeu? Mas assim, a nossa adolescência foi toda no fight mesmo, tipo, lidar com a galera da escola, sei lá, eu fazia natação, fazia dança, tipo, a socialização tinha que se dar de uma outra maneira e você tinha que lidar com todos os percalços de frequentar determinados espaços. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que fui obrigada a fazer certas coisas, então, por exemplo, eu já tava de saco cheio de nadar, minha mãe queria que eu continuasse nadando. Então eu tinha que lidar com a galera da natação, mesmo sem querer estar ali, entendeu? E todas essas coisas iam construindo relações, né? Algumas de amizade, outras não. Depois a gente vai passando para outros espaços em que a gente tem mais afinidade. Por exemplo, acho que a maioria dos meus amigos hoje são os meus amigos que eu fiz na graduação. E olha que, assim, tem um tempo. Eu, inclusive, sou especialmente orgulhosa de ter amigos estão na minha vida, sei lá, 15, 16 anos, sabe? Mas eu fico muito impressionada não só com essa questão do isolamento, né, das pessoas que constroem essa vida na internet, e o que eu acho que tem até um viés bem cruel e solitário, porque existem pessoas que estão realmente, às vezes, se engajando ali e estão criando expectativas totalmente descabidas em relação ao outro. Porque a ideia que algumas pessoas têm nessas relações construídas na internet é que você realmente conhece alguém que você nunca viu. Ou que, sei lá, você bateu um papo com a pessoa num aplicativo, você realmente sabe quem ela é. Quando, assim, não vou nem entrar no caso de gente que pode estar mentindo, não. Mas eu tô falando de que, cara, Telegram, WhatsApp, Twitter, é muito bom, mas assim, quando o bicho pega, tu precisa de alguém que venha na tua casa fazer uma canja pra você, cara. Tem umas medidas de amizade que são assim, do tipo, quando você tá duro, quando você tá desempregado, quando você tá fudido, entendeu? Tipo, essas coisas assim, com quem você pode contar quando a água bate na bunda. E assim, eu não sei se essas pessoas tem esse tipo de parâmetro quando elas respondem esse tipo de pesquisa. Ou se elas acham que a amizade é só compartilhar afinidades, sabe? Eu tenho amigas, inclusive, que eu falo que a minha sorte é que elas são as pessoas que me dão bronca. São as pessoas que viram pra mim e falam assim, Stephanie, você tá surtada, amiga, para. Tipo, fica quieta. Você tá pensando muito. Resolve aí esses problemas que você consegue. E eu dou graças a Deus por ter essas pessoas na minha vida, sabe? Viram pra mim e falam, bicha, pare, você está louca. Esse tipo de relação entre diferentes parece algo muito difícil hoje, pois a ideia de que um amigo é aquele que corresponde de imediato os seus anseios, é aquela pessoa com a qual você... Assim, de fato, eu vou antecipar porque eu tô ficando meio confuso, mas eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que a ideia de amor romântico, ela contaminou a própria noção de amigo. Porque assim, o amigo, sobre o qual Foucault falava, por exemplo, né, o amigo da Grécia, ele era justamente um diferente. Ele era a alteridade. Ele não era um idêntico a você, né? Essa ideia de que o amigo
tal como a gente imagina ele sendo hoje em dia. É alguém que lê seus pensamentos, é alguém que, sabe, tipo, você vai gostar, você sabe assim, é aquela pessoa, você gostou do, sei lá, um filme ruim, um filme bem ruim, vamos pensar num filme bem ruim aí, um filme bem ruim atual. Cara, agora você me pegou, eu tô tão cansada que eu não consigo pensar num filme tão... Ah, sim, Django Livre. Django Livre. Filme que eu odeio. Django Livre. Livre. Com todas as minhas forças. Assim, você pega assim, você acha que os seus amigos não podem só ser as pessoas que não gostaram de Django Livre, né? Tipo, vão ter pessoas que vão gostar do Django Livre, então pessoas que estão cagando pro filme, que nunca vão assistir o filme. Saca assim? E eu digo isso porque assim, pra mim entender isso foi fundamental pra estabelecer relação de amizade com indígenas. Sabe, tipo, eu tenho amigos indígenas, assim, tem pessoas com quem eu tenho menos a ver, assim, no sentido de que eu sou um branco citadino, ainda que suburbano, assim, tem nada da minha realidade, eu não tenho referências que eu possa trocar com eles. As referências são construídas ali no processo, né? Então, assim, é impressionante como esse dado, na verdade, ele sintetiza uma espécie de estrutura que está organizando as relações no presente, que essa estrutura régia, estatal, que é incapaz de suportar a diferença. E pior, que a odeia. E eu ainda sou mais pessimista. Eu acho que pessoas que disseram que têm amigos acham que amigos... tem umas pessoas que eu falo no Telegram, tem umas pessoas que eu falo no grupo, sabe? Tipo, assim, é isso. Eu acho que tem muita gente que, de fato, acho que se você for pensar assim, cara, você tem amigos que você vê, que você confia, um critério de amizade assim, que comporte a diferença, o número vai subir exponencialmente. Essa ideia de que, sei lá, as tuas amizades são pessoas que só vão te produzir conforto e alegria, é um negócio muito babaca. Porque, assim, se teus amigos não servirem pra fazer você se tornar uma pessoa melhor, e no sentido de ser uma pessoa melhor, assim, de ser mais tolerante, de aprender coisas diferentes, de se arriscar a fazer coisas que você não faria normalmente, pra que tu quer amigo? Pois é. Sabe, assim, eu escrevi um livro por causa das minhas amigas. Tipo, eu achava que eu não ia conseguir, elas falavam, não, você consegue sim, escreve essa porra que eu quero ler. É por isso que os agradecimentos é a lista de amigos no final. Tipo, a galera que, sei lá, acompanhou, canetou o livro, me mandou coisa pra ler enquanto eu tava escrevendo, sabe? Que me pagou sopinha depois da oficina, quando eu saía me sentindo totalmente exausta. Todo o processo desgastante que era me desafiar a fazer uma coisa que eu achava que eu não era capaz de fazer. Cara, os amigos são as pessoas que te acolhem de diferentes maneiras e às vezes de maneiras que você não espera. É o famoso sacode, né, cara? Tipo, famoso sacode. Pois é, e aí, assim... Isso que você falou de confundir, né, de transferir a expectativa do amor romântico pra amizade... Faz um certo sentido, mas é engraçado porque a Regina Navarro Lins, que eu recomendei naquele nosso episódio sobre o amor, ela fala justamente ao contrário. Que, assim, o ideal seríamos nós tratar os nossos amantes como os nossos amigos. Porque você não exige, sei lá, exclusividade do seu amigo no sentido, não, olha, você é só meu amigo, você só pode gostar de mim. Não, você entende que seus amigos têm outros amigos. Você entende que seus amigos tem uma relação que é especial com você, mas eles constituem outras relações especiais com outras pessoas, né? Como é que essas parcerias são coisas muito mais fluidas. E aí, em vez da gente, sei lá, tornar o amor uma coisa mais abrangente e mais próxima da amizade, tanto nesse sentido de acolher diferentes afetos, ou no sentido de se envolver com pessoas diferentes, a gente acaba fazendo o contrário, que é tentar tornar a amizade uma coisa cada vez mais restrita e mais confortável, que na verdade é uma ilusão, assim, não tem. E assim, eu vou dizer eu acho que essa perspectiva do amor romântico, né, do hermafrodita, né, que é do mito do hermafrodita, que você trouxe no nosso episódio sobre o amor no fim do mundo, mas eu acho que essa perspectiva ela está se alastrando e ela está informando todas as relações, né? E é interessante assim que é como se fosse uma espécie de versão comédia romântica, versão tem mensagem para você de um pensamento genocida, né?
Porque os genocídios são praticados pensando nisso, né? Os genocídios são praticados pela insuportabilidade da diferença. E se a sociedade que a gente imagina, ela é afetada fundamentalmente por esse desejo da semelhança, né? Por essa aspiração da semelhança, por essa replicação serial dos indivíduos, né? Assim, dos sujeitos, que no limite só vão poder ter pessoas como eu. Assim, é uma sociedade da punheta, né? Tipo, onde você só tem uma replicação do ser, né? Tipo, do mesmo ser, né? Infinitamente. Então, as pessoas ainda não pararam pra olhar no espelho e se ligar o quanto isso seria insuportável. Exatamente, né? Cara, exatamente. Eu já disse isso várias vezes. É, tipo assim, acho que um critério de caráter era você se olhar no espelho e falar assim, cara, eu não namoraria comigo. Tipo, até pra você melhorar, sabe? Tipo, até pra você melhorar enquanto sujeito. Por que eu não namoraria comigo? Porque isso. Mas, enfim, eu acho que existe um problema social, um problema de constituição dos sócios, que é essa pulsão pela diferença, né? Esse desejo pela diferença que tá marcando a experiência civilizatória euro-americana pós-década de 80, sabe? E a Bell Hooks, ela faz uma colocação que é muito boa, que é sobre a questão de pessoas que acreditam que querem estar próximo do outro, mas só para ter aquelas experiências bacanas, né? Então é a questão do consumo do outro e do consumo da diferença. Turismo, pessoa, né? Não, tenho amigos diferentes, tenho até amigos que são, né? Mas quando chega na hora do vamos ver, na verdade é uma aliança muito frágil, sabe? Eu, de uns tempos pra cá, por exemplo, tive que lidar com alguns aspectos desse tipo. Perceber, por exemplo, que alguns amigos meus têm muita dificuldade de reconhecer e de desconstruir o próprio racismo. Ou alguns amigos e algumas amigas que viram e falam, pô, Esté, mas esse negócio de feminismo, cara, isso é muito radical. E eu, não, gente, vamos lá. Feminismo não é isso que vocês estão pensando. Então, assim, e a gente precisa lidar com esse tipo de coisa, mas, por outro lado, eu vejo pessoas que querem realmente consumir a diferença, do tipo, gente, essa mulher é muito esquisita que escreveu um livro de poemas sobre cabelo, quero ser amiga dela. Vocês não sabem quem é Stephanie Borges, gente. Vocês têm que prestar muita atenção antes de assinar esse contratinho, entendeu? Tipo, não é assim que a banda toca. Então, eu noto que tem essa questão do consumo do outro, que é, assim, se dá muito nesse viés da expectativa. Você acha que a pessoa, você projeta uma imagem, ou você acha que aquela pessoa parece bacana, mas, na verdade, eu acho que existe até um problema aí de o que o significado da palavra amigo representa para cada uma das partes, sabe? Isso é complicadíssimo, cara. Isso é complicadíssimo. Porque se você coloca o amigo dentro desse espectro neurótico amoroso sexual, ele vai sempre... Inclusive, esse que é um ponto, né? Se a pessoa se aproxima de você tendo uma expectativa X, porque tem um consumo da diferença, se você não corresponde a essa expectativa, o culpado é você. Tipo, sim. Porque não que ela por isso que eu tenho essa fama de má, Orlando. Você acha que a minha fama de má é injustificada? É justamente por isso. Assim, quantos prefiro não você acha que eu dou por dia? Imagino que vários. Bom, Orlando, como nem tudo é objetificação e solidão nesse episódio, né? Agora a gente vai ter a oportunidade de debochar um pouquinho. Vamos lá, né? É uma notícia do New York Times que diz: coroa etíope roubada reaparece na Holanda. Um funcionário holandês diz que escondeu um artefato precioso em sua casa por mais de 20 anos e agora ele tem a esperança de devolvê-lo para a Etiópia. Em 1998, Sirach Asfal, um funcionário civil holandês que nasceu na Etiópia, percebeu algo brilhante numa mala de um convidado que estava ficando em sua casa. Curioso, ele abriu e descobriu que havia uma
coroa dourada lá dentro. Eu não pude acreditar nos meus olhos, disse Chirac, que se mudou para a Holanda como um refugiado político em 1970. Em uma entrevista recente em Amsterdã, ele disse: "Eu me senti traído usando a minha casa para contrabandear uma relíquia cultural da Etiópia. Eu sabia que isso tinha a ver com a história etíope, com o reino etíope. Sabia que não era uma coisa boa." Ele disse que sentiu que não podia devolver a coroa para as autoridades etíopes porque suspeitava que o governo poderia dizer que ele era cúmplice do roubo. Então ele ficou com medo e escondeu a coroa. Ele também não queria entregar para as autoridades holandesas porque ele se preocupou que o museu fosse manter a coroa lá indefinidamente e não fosse devolver para o governo etíope. Então, ele manteve a coroa durante 20 anos guardada na casa dele e agora ele percebeu a oportunidade de devolvê-la. É o colonialismo e resistência numa casca de nós, né? Cara, essa história é muito maravilhosa. Cara, é muito maravilhoso porque, assim, a gente tem todas essas histórias, né, sobre povos que agora estão pedindo suas relíquias de volta do mundo colonial, enfim, restituição de obras de arte que foram surrupiadas pelos nazistas, todo esse tipo de coisa. E aí, cara, o cara escondeu uma coroa durante 21 anos. Não, e assim, eu fico com pena dele, porque sendo ele um refugiado político, tipo, ele provavelmente fugiu da Etiópia, fugindo de alguma perseguição política. Ele devia ser dissidente político de algum governo autoritário lá. Enfim, e acabou contando com a hospitalidade do colonizador, né? Aquela coisa que os europeus foram para a África criar os problemas e depois se mandaram, né? E querem que os africanos agora lidem com isso. Mas assim, esse gesto de, tipo, não permitir que a coisa fosse contrabandeada, fosse roubada e escondê-la durante 21 anos. Cara, assim, é um gesto singelo, porém eu acho tão bonito. Antes só de a gente continuar, eu acho que é importante falar porque é impressionante, toda vez que eu falo disso, sempre tem uma resposta muito, vamos chamar, iluminista dos seguidores no Twitter. Porque muita gente, nesse caso, por exemplo, diria que a melhor solução teria sido entregar para o museu, né? Dando uma nova roupagem àquela piada racista colonialista britânica, né? Não é roubo se for parar dentro de um museu. É roubo, sim. Assim, o ponto é, os museus do mundo, boa parte das exposições que nós temos hoje, e eu digo isso também sendo filho de um museu, né, do Museu Nacional, que tinha, afinal, uma múmia lá dentro, né, entre outras coisas, boa parte do que constitui o acervo desses museus é espólio de guerra, né, assim, porque a colonização, a conquista é uma guerra, né, tipo, é uma guerra continuada. Inclusive, parte desses artefatos é surrupiada como um pagamento de dívida, né? Porque o que várias nações faziam, elas conquistavam, endividavam a nação conquistada, e então tomavam esses artefatos como uma parcela de pagamento. Era uma espécie de justificativa econômica moral para expoliação, né? Tipo, pro roubo, pro saque. Então, assim, é bom a gente deixar explícito a violência que existe nesse tipo de, digamos, reserva técnica, né, dos museus, que na verdade ela de fato traz consigo todo um passado sangrento e, como você bem falou, várias populações hoje em dia estão dizendo, opa, não, pode trazer de volta, né? Pode trazer de volta. Inclusive, uma das cenas maravilhosas do Pantera Negra é desse momento, é sobre isso, né? Sobre a máscara roubada de Wakanda, sim, né? Sim. Não, e no pé dessa matéria fala que, por exemplo, a França tá cheia de pedidos de restituição de obras de arte. Que o Macron tá tentando ganhar tempo para negociar, que ele ia
priorizar essas restituições de artefatos africanos, mas que, assim, é um processo que vai demorar pelo menos 5 anos. Então, assim, cara, só de você ver que o cara vem com esse discursinho tergiversando, do tipo, vamos considerar, vamos priorizar evolução temporária ou permanente. Amigo, Já tá errado, você roubou esse negócio. Tipo, devolve. E assim, cara, é muito curioso também que esse discurso colonial de colocar a obra no museu, ele vem com vários vernizes, assim, né? De tipo, estamos preservando essa obra de arte. Estamos catalogando essa cultura. E não sei o que. Mas, assim, eu traduzi um ensaio há um tempo de uma fotógrafa chamada Ariela Zulay, que ela fala uma coisa que é verdade, assim, o saque colonial muitas vezes pega objetos por reconhecer um determinado valor estético ou para situar aquelas obras de arte, aqueles artefatos como exóticos, e eles não têm a menor noção de que aquilo ali tem um contexto e tem uma vida. Por exemplo, essa coroa etíope dessa notícia é usada por sacerdotes. Estou falando aqui que só existem 20 coroas que nem essa, porque elas foram feitas para rituais litúrgicos. Então, assim, o quanto de coisas são desfeitas e desrespeitadas por um ato de saque porque alguém foi lá e achou bonito. É isso que eu falo isso várias vezes, que eu tiro do Agamben, e que de certa maneira ele está tirando do Nietzsche, né, que é a ideia de que o museu ele constitui o lugar da não experiência, né, da não vida, que é justamente para isso, né, é o lugar para onde a modernidade destina aqueles objetos com os quais ela não pode produzir a sua vida, a sua experiência, né? Então, por exemplo, não é à toa o que pertence aos museus? Obras de arte e outros povos, né? Tipo, esses são os objetos do museu. São aqueles com os quais a modernidade, a experiência capitalista, ela não pode produzir vida. A vida dela só é produzida de outra forma, né? Então, assim, isso é um ponto. Inclusive, eu vou pegar esse gancho para falar porque é interessante, né, como esse sujeito que pega a coroa e a mantém, esse é um ato de insurreição tremendo, né? Porque, assim, ele não tá só assim, não é só uma insurreição contra o capitalismo, é uma insurreição contra o próprio efeito da diáspora, né? Pois é fundamental que a gente tenha em mente de que esses atos de insurreição são típicos dessas culturas diaspóricas. Vide, por exemplo, o samba, né? Por que eu estou falando isso? Porque é interessante como ele, de certa forma, a forma como ele retém a coroa consigo é uma forma de reconstituir a comunidade perdida, né? A comunitas que ele teve que abandonar, né? A sua casa. E aí você pensa isso e compara, né, com, por exemplo, o samba, o candomblé, enfim, como essas artes, né, que emergem, né, dessas culturas diaspóricas, eles têm como intuito final justamente a restituição dessa comunidade perdida. Afinal, um dos efeitos, né, da diáspora é justamente a produção da solidão, né? Quando você pega esses sujeitos e os condena ao silêncio e os condena a se tornarem objetos, né, a fazer deles de objetos, né? Tipo, o ato de preferiria não desses sujeitos é justamente dizer, não, eu pertenço a uma comunidade, eu tenho vínculos, eu tenho laços. Cara, eu gosto muito dessas pequenas insurreições, eu gosto muito desses pequenos gestos de desobediência, assim, essa notícia pra mim serviu pra dar uma levantada no nosso astral. Mas, assim, esse lance da solidão, eu acho que também é o tipo de palavra que foi banalizada e foi jogada de uma maneira muito piegas, né? Assim, eu entendo essa questão que você tá falando dele
como ele se comunica com uma coisa que tá para além, né? Tudo que a Etiópia representa para ele, enfim, como um modo de vida, como possibilidade de ser, né? Mas, assim, o cara dessa a gente vai bater um papo sobre solidão aqui, porque eu fico possessa com essa ideia de que da solidão só como negatividade. E as pessoas não saberem lidar com o fato de estarem sozinhas, que é uma coisa cada vez mais recorrente. Porque nesse caso, ele realmente, assim, o fato dele não estar sozinho é justamente ele ter consciência de com quais forças ele quer se conectar. Dele não se iludir de que, sei lá, quem tá dando asilo político pra ele não necessariamente é um herói, ou é bonzinho, ou... Ele tá lidando ali com uma série de contradições, né? Ao mesmo tempo, ele consegue enxergar o sequestro da arte pelas pessoas que deram uma oportunidade a ele de se manter vivo, né, de sair do país e ter um status de refugiado, mas ao mesmo tempo ele também se contradiz na fidelidade cega aos etíopes, do tipo, não vou entregar isso aqui agora, porque se eu fizer isso eu vou ser considerado um ladrão também, sabe? É muito bom, assim, essa dupla desconfiança. Mostrar que o cara tem uma visão de que o mundo é complexo e que ele não vai resolver isso, sei lá, indo de um extremo ao outro. Ele ficou ali procurando estratégias no caminho do meio para tentar resolver essa da melhor maneira possível, que era restituir quando ele não fosse incriminado por isso. É a própria gambiarra existencial, né? Cara, é um jeitinho, é maravilhoso. Exatamente, é essa forma de fazer política, né, de fazer vida, que não cai nesses purismos da modernidade, né, dessa tática, desse agenciamento que compreende que a vida é complexa, como você falou, que o sujeito, ele nunca vai, que as soluções fáceis, geralmente são soluções que vão desembocar, que vão pressupor reduções estapafúrdias, né, essa crença pueril de que o mundo é feito, ele é composto de uma forma binária absoluta, que você é direita, esquerda, homem, mulher, enfim, é compreender que existe um jeito que pode parecer até um pouco atrapalhado, mas ele, de fato, ele não é absoluto. Nesse momento eu lembro da figura do idiota, né? Do idiota que o Deleuze, idiota do Dostoiévski, né? Que é o sujeito que, diante da pressa da resolução, da pressa da política, da pressa do mundo, diz: não, melhor esperar um pouco e ver o que acontece. Talvez haja algo mais importante. Então, minha querida Stephanie, dando continuidade àquele nosso quadro já tradicional, né, que é a indicação de obras, né, livros, quadrinhos, performances artísticas, séries televisivas que tenham relações com temas que foram abordados ao longo do episódio, vamos, né, fazer nossas indicações. Eu vou indicar o livro do Michel Tournier chamado Sexta-feira e os Limpos do Pacífico, que, para quem não sabe, é uma obra onde ele reinventa a trajetória do Robinson Crusoe, né? E que, para quem não sabe quem é o Robinson Crusoe, é aquela fábula do europeu que sobrevive, o único sobrevivente de um naufrágio, e vai parar numa ilha deserta e fica ali vivendo sozinho, colonizando a ilha, né? E depois ele conhece o Sexta-feira, que é um nativo com o qual ele justamente ele não consegue se comunicar. A forma como Michel Tournier redescreve a existência do Robinson Crusoe é interessante porque o foco dele é justamente a nossa incapacidade de imaginar uma forma de vida sem outrem, né? Essa ideia de viver sem um estado de diferença, sem uma diferença que de fato nos descoloque. E é interessante porque esse livro, né, ele serve como base de um ensaio que está naquele Lógica do Sentido do Deleuze, que por sua vez é um livro em grande parte dedicado ao Alice no País das Maravilhas e o Através do Espelho.
e que se chama justamente Michel Tournier e o Mundo Sem Outrem. E essa é uma discussão, inclusive, importantíssima para o que é a filosofia, o último livro do Gilles Deleuze com Félix Guattari. Vai lá, Stephanie. Bom, eu vou indicar uma série chamada Black Earth Rising, que tá na Netflix, que é uma coprodução da Netflix e da BBC, com a Michaela Coel e o John Goodman, que se passa entre Ruanda e Londres, assim. É uma série sobre uma mulher adulta que ela foi adotada por britânicos que, enfim, viviam numa missão um pouco antes estavam numa missão humanitária na África um pouco antes de estourar a guerra genocida em Ruanda entre os Hutus e Tutsis. E aí ela é resgatada por uma advogada e levada para Londres, ainda menina. E ela tem uma série de traumas por causa disso. Ela tem lembranças da matança, de se esconder, enfim, tudo isso. Mas chega um momento em que os advogados com quem a mãe adotiva dela trabalham vão participar de um julgamento internacional de um dos militares envolvidos no genocídio. E aí, essa série é muito legal porque ela é um thriller político. Você tem uma série de investigações do tipo, quem são as pessoas realmente responsáveis pelo genocídio? Quais os interesses dos britânicos em punir esses criminosos de guerra? Por que os britânicos não fizeram nada para evitar o genocídio na época? Enfim, todo aquele jogo de interesses que rola ali, de colonialismo e capitalismo. E hoje, 30 anos depois, os africanos tentando chegar em soluções que não minem a autoridade do governo. Então você tem também toda uma resistência em Ruanda que se dá na base da diplomacia, enfim. E no meio de toda essa treta política, diplomática e tal, a gente tem essa mulher que está tentando recompor a história da vida dela, entender os traumas, ressignificar as relações dela com os britânicos e com os ruandenses. Então é uma série muito legal para quem gosta de intriga política, para quem quer ver algumas histórias que desdobram o colonialismo, além de ficar vendo só, enfim, guerra, matança, desgraça, mas assim, como as pessoas lidam com recompor a própria história depois do genocídio. O que acontece? Perfeito, perfeito. Então, sem mais nada para dizer, vou dar aquele recado clássico. Nunca foi sorte, sempre foi Exu.